estejam bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do podcast do Observatório do Regionalismo. Nosso podcast traz professores, especialistas e profissionais para tratar dos diversos temas que abarcam questões de integração regional e regionalismo ao redor do globo. Nessa temporada, teremos diferentes hosts para ter maior variedade nos pontos de vista sobre os temas da atualidade. Meu nome é Tiago Gonçalves, sou mestre em Relações Internacionais pela PUC Minas e também sou membro do Observatório do Regionalismo. Eu serei o host de vocês no episódio de hoje. Dando continuidade aos debates instigados durante o terceiro Congresso Latino-Americano de Integração Regional do Grupo de Reflexão sobre a Integração e o Desenvolvimento da América Latina e o Caribe e a Europa, o GRIDALI, conversamos hoje com a professora Miriam Gomes Saraiva, que é professora titular e pró-cientista da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Departamento de Relações Internacionais, e também é do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais. Ela também coordena o Laboratório de Estudos sobre o Regionalismo e Política Externa. A professora desenvolve seu trabalho na área das relações internacionais, com ênfase em política externa brasileira, Mercosul, relações Brasil e Argentina e integração sul-americana. Espero que vocês desfrutem desse episódio. Bom, primeiramente, professora Miriam, muito obrigada por aceitar o nosso convite para conversar com o Observatório de Regionalismo, para nos mantermos no tema regionalismo, crise, essas mudanças de governo. Eu gostaria de saber um pouco sobre a sua opinião e a sua visão em relação à última conferência de presidentes sul-americanos em relação ao posicionamento do Brasil, nessa tentativa de se reaproximar dos países sul-americanos e um terceiro governo do Lula. Bom, o primeiro governo do Lula, os dois governos anteriores, o Lula tentou construir, eu não chego a dizer uma liderança, até também, mas, sobretudo, de ser um formulador de agenda para o processo de integração, que, aliás, foi dito aqui num desses painéis, que é uma das funções do líder, não é somente pagar, mas é também ser um estruturador de agenda. E quando o Lula retoma isso e convoca essa reunião dos presidentes, num formato bem, digamos, parecido com o que foi no Sul, que vai definir quem entra e quem sai, é geográfico, o continente sul-americano, não é diferenças políticas de um governo ou de outro. Eu acho que, mesmo que ontem foi dito, alguém já disse hoje, que o Brasil não quer exatamente ser líder, mas quer ser estruturador da agenda, porque, afinal, chamou as pessoas, colocou na mesa o tema e, mais ou menos, apontou para uma próxima reunião, não muito, no prazo não muito longo, para tentar costurar mais essa iniciativa. Então, eu acho que, de novo, o que não é um problema, é apenas uma observação, o Brasil está buscando ocupar esse papel de estruturador de agenda na região, com convocatória dessa reunião que se seguiu. Você tem, claro, estudos incríveis sobre a política externa brasileira, E eu gostaria de... Bom, a gente às vezes tenta entender esse começo do governo Lula e muitas pessoas esquecem de olhar o que foi, quais eram os desafios dos anos 2000, qual a diferença, em relação ao período atual. As pessoas já querem, mas essa conferência não levou a nada, nos anos 2000 estava se construindo a IRSA, ou então a casa logo em seguida, Quais seriam as grandes diferenças entre os desafios da política, em termos de política externa brasileira, entre os anos 2000 e agora? Bom, primeiro, o governo do Lula, em 2003, quando ele chegou ao governo, ele encontrou um país estável, economicamente estável, em crescimento, ele encontrou uma estabilidade política e, do lado de fora, ele encontrou um momento de ascensão dos países emergentes, um cenário internacional fragmentado a partir do 11 de setembro, mas fragmentado talvez num bom sentido para os países emergentes em geral, no Brasil também,
e com a alta de commodities. Então, ele realmente encontrou um momento muito bom. E isso tudo coincidiu com um esforço que a primeira reunião de presidentes não foi ele que fez, foi o Cardoso. Então, a lista já estava em andamento e, nessa primeira reunião, Cardoso já apontou a possibilidade de criar uma comunidade de nações sul-americanas. Então, é como se tivesse pavimentado, né? Agora eu vou passar aqui para o meu caminhão. E agora ele está encontrando uma estrada completamente esburacada. Né? Por ali não passa nada. O mundo não está bom, commodities não estão caros, né? Eventualmente os oriundos, né, da Ucrânia, da Rússia, fertilizantes e petróleo. Agora, isso no cenário internacional. O multipolarismo está meio sacudido, né? O período do Trump, que o esvaziou, e depois com o período com a guerra da Ucrânia, que conseguiu se instalar uma situação no mundo onde o multipolarismo se gritou para o continente, os outros não se somaram. Então, que quase mostra, olha, não está funcionando. Né? Então, isso é ruim. Né? Em termos do Brasil, ele encontrou um Brasil catastrófico. Né? Um Brasil com o regime político de cabeça para baixo, com uma ameaça de golpe, né? No seu 8º dia de governo, e em termos econômicos, com a economia completamente desorganizada, né? Depois de 4 anos de contradição, onde tinha um esforço de liberalização por um lado, e umas medidas protecionistas, nacionalistas muito malucas e descombinadas. Então ele pegou também um momento onde, depois desses 4 anos, no meu entender, se instaurou, se naturalizou coisas que antes eram absurdas. E isso se vê muito na questão ambiental, que é um dos temas importantes da política externa de agora. Ou seja, se há um tempo atrás, queimar, colocar bois no lugar, era um problema, fazia-se. Mas, sem falar muito, hoje em dia está naturalizado, isso é normal. Então, olhando para o Congresso, a gente vê os atores políticos que tomam decisões ou sugerem mudanças que poderiam ter parecido absurdas se fossem sugeridas há 20 anos atrás. Então, é politicamente complicado, socialmente complicado. Então, olha só, e de tudo isso vem uma região que tem passado recente de completamente desmantelamento das experiências regionais, no Sul, que, bom, daí o Mercosul andou atrás com o Temer, depois com ele, com o Bolsonaro, e com uma coisa que não existia em 2003, que eu não falei das que tem, em 2003 o PT chegou ao governo, e ali o PT tinha uma experiência de interação com partidos de esquerda no Fórum de São Paulo. Essa experiência, dentre muitos dos temas de debate, tinha integração. Então, inclusive uma integração que era alternativa a modelo de integração, alternativa ao que foi a integração comercial. Isso era debatido. Então, havia um certo consenso, pelo menos entre os governos de esquerda, que naquele momento foram sendo, em 2013 até o Kirchner, ele, os dois, depois foram entrando o Chaves, já estava. Então, que eram, assim, mais ou menos o modelo que o jornalismo vai seguir. Hoje não tem, e mesmo que haja outros governantes de esquerda, Boris, Preto, etc., esses outros governantes, eles não têm, eles são uma esquerda nova, né? De algum jeito, novatos. Então, esquerdas nacionais, você não tem essa interação prévia. Então, o que cada um deles pensa, deseja, entende por integração, não está necessariamente pré-discutido, pré-conversado, pelo menos. Eles mal se conhecem em termos de integração, pensam o que querem e esperam. Então, é muito mais difícil, muito mais. Então, acho que falar assim, funcionou ou não funcionou, não dá para dizer. Né? Dá para se esperar lá um tempo para ver como é que isso se desenvolver. Né? Por hora, o que a gente tem que fazer é aguardar, torcer
E academicamente, se puder, fazer live, falar, comentar, mas quem está refletindo? É isso. E aí, justamente pensando, né, nessa para frente, tentando apontar caminhos, porque diante desses desafios, a gente precisa, acho que, diante desses desafios e dessas mudanças constantes, imagino que consenso é o que mais se busque. Consenso em que pauta, em que pontos é possível, e aí pensando, pode ser tanto dentro da política externa brasileira, para a integração regional, mas em consenso com esses outros países, mas principalmente dentro da integração da política externa brasileira. Que ponto, né? Olha, esse consenso hoje em dia está bastante difícil. Mas o que eu acho que se podia pensar, pelo menos andar nesse sentido, é tentar buscar uma reflexão sobre o que se ganha com a integração, porque as pessoas não sabem muito bem. Hoje o Bricenho citou o latino-barômetro, e, enfim, em entrevista essas pessoas eram mais a favor ou contra, que em torno de 60% era a favor. Mas provavelmente se as perguntas forem se refinando, eles já não vão saber por quê. Porque muita gente, claro que é a favor, porque não faz mal. A quem faz mal, né? Agora, é a favor, por que você é a favor? O que você imagina que vai trazer de coisa boa? Então, eu acho que os países podiam começar a pensar nisso. Quando se fala de integração mais setorial, estou pensando, né, o que está se buscando é isso, é onde se ganha. No campo meio ambiental, a gente pode ganhar. Opa, vamos nessa. No campo energético, vamos nessa. No campo educacional, né? Então, eu acho que aí, para construir ganhadores para a integração e perdedores se a integração se interromper, porque aí fica mais difícil. Né? Se você tem, como no caso do Mercosul, que eu comentei ontem, um grupo que notadamente perde, ele funciona feito um data player. Agora, se você não tem isso, depois fica mais complicado. Entra um governo mais reácio, você tem mais dificuldade de manter os padrões. Agora, eu já tenho uma certa idade, não está no meu rol, mas vocês que são mais jovens poderiam aproveitar as redes sociais, porque eu acho que tem pouco as redes sociais sobre não só comentários, lives, etc., como nas interações, não tem assim grupos muitos que eu vejo transnacionais. Que alcança uma grande população. Por exemplo, gente daqui da Argentina, do Uruguai, que disputa. Não, desconhecidos, não precisa ser desconhecidos, mas porque nem tem tanto, falta isso. Mas na Europa isso tem muito, e isso amarra, né? Porque um fica se sentindo como se o outro também fosse parte. Sim, agora, tem essa identificação. Não tentar buscar, criar integração sem ser política, né? Esses grupos assim, fechados com temas ligados à integração, políticas públicas, enfim, coisas que possam interessar, que possam ganhar, que possam ser boas, né? Isso eu acho que anima, né? Já que hoje em dia, né, um político que maneja bem a integração, as redes sociais pode soltar uma camada de mentira e algumas quantas barbaridades e consegue atrair tanta gente, né? Por que não se pode usar também no sentido melhor, né? Pessoas que sabem do que estão falando, na verdade. Sim, até porque a integração é muito quase inofensiva, de ser de algum jeito, né? Não é uma coisa que inclusive, que contraste com... Porque não tem assim, grupo social que é totalmente ter horror à integração. Pode ter, mas é absolutamente minoritário e não vai falar. Vai preferir calar a boca. Então, é uma área suave e que a pessoa pode aproveitar para se expandir, né? Mesmo historicamente, né? Não teve um grupo assim se opôs, mesmo na época da ditadura, pela rivalidade, período de rivalidade mais intensa com a Argentina, não tinha uma oposição a essa... As imprensas que eram muito peleadoras, mas você vê, quando mudou o governo Figueiredo, mudou muito rápido, ótimo. Não é que você não tem grupo, não, a gente não quer. É uma coisa que, claro que tem gente que não gosta, mas não é expressivo. A maioria
acho que não tem opinião formada, tanto faz. Então, por isso eu digo que é uma área que, e avançando, assim, é uma área que você não vai arranjar inimigos por causa disso. Né? Você vai para as redes sociais falar que você é a favor, sei lá, né, de uma revolução feminista, você arranjará inimigos, provavelmente. Isso que a integração tende a não suceder, pelo menos. E pensando nessa questão, então, um dos grandes problemas na América do Sul, essa é a última pergunta, no âmbito mesmo da construção de uma integração, você falou para quem integrar, por que integrar, de um projeto comum, que não se fala de um projeto comum, porque cada país tem uma expectativa, claro que eles se unem em alguns pontos comuns, como comércio e tudo mais, mas se a gente chega na população, como você mesmo mencionou, eles não sabem para quê, o como. Será que talvez a gente possa pensar em mudar esse sistema de uma integração de baixo para cima e incluir a sociedade civil? Porque no próprio Mercosul a gente teve espaços que incluíam a sociedade civil que era um diálogo, mas eles não tinham poder de fala em outros lugares, né? Mas, quer dizer, talvez, mas o que eu acho, né, é que esse negócio que você falou, que tem países que pensam assim, outros que pensam assado, se fossem assim apenas, ainda estava menos difícil. O problema é que eu acho que dentro dos países tem pessoas que pensam assim, pessoas que pensam assado. Então, se fosse assim, né, o Brasil teria uma política favorável à integração, lá no Uruguai teria uma política... Não é isso. Parece um sobe e desce, né? Não você vê agora, sai Bolsonaro e Central, e aí o que acontece? Então inverte. A Argentina era mais pró-integração, Brasil menos, agora é o contrário. Quem vai virar pró é o Brasil, quem vai virar contra é a Argentina. Então, essas questões suscitam diferenças, inclusive não contra a integração. Os contra, digo, eles são um pouco expressivos. Mas tem aqueles que são a favor de integração apenas comercial. São os que são a favor de uma integração que envolva a soberania. Isso sim, tem gente que tem aversão. Então, eu acho que esses debates têm que andar. Não adianta, não vai escapar deles. Eu não sei bem qual é a solução para isso, mas esses debates têm que andar. Você quando se debate, por exemplo, questão educacional, você debate no ambiente, você debate a integração também. Não sei se alguém vai ter interesse em debater, mas que é uma coisa que vai... O Mercosul, eu acho que ele avançou enormemente em interação, né? Chama regionalização, né, do bloco. E isso realmente, quando avança, facilita o processo de integração. No Brasil, alguns estados têm mais interação entre si, né, grupos de estados aqui na América do Sul e Central também, do que o Brasil. O Brasil se limita basicamente à Argentina, ao Uruguai, né? O Uruguai também de uma forma mais negativa, né, com brigas, né, com os brasileiros, sei lá, mas com esses. De resto, não tem muito. Professora, muito obrigada pela entrevista. Eu acho que, como você falou, a gente tem que cada vez mais debater e levar o próprio conhecimento sobre integração, sobre política externa para as pessoas, até mesmo para confrontar essas fake news ou esses debates que não levam a lugar nenhum e que criam inimizade, sejam com os vizinhos ou com o mundo, né? Então, o Observatório só tem a agradecer a sua contribuição. Obrigada. Estou à disposição. Nosso episódio chegou ao fim. Agradecemos a quem nos escutou pelo Spotify, Google Podcast ou nos assistiu pelo YouTube. Para ficar por dentro dos nossos lançamentos e novidades, se inscreva no canal do Observatório do Regionalismo. E se curtiu esse episódio, deixe o seu like. Se quiser acessar outros de nossos conteúdos, confira nosso site observatorio.repre.org. Você vai ter acesso a outros conteúdos e trabalhos organizados pelo grupo em primeira mão. Se quiser, também nos siga nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Até o próximo episódio.